Deixa eu começar primeiro perguntando para você, Renan Santos, no teu histórico político, você não tem ainda, imagino que muita gente faz essa pergunta, não foi vereador, deputado, senador, governador, por que já disputaram uma presidência da República, uma eleição tão difícil para muitos que têm um sonho, claro, de chegar no Palácio do Planalto? Porque é isso que líderes fazem. Eu sempre fui uma liderança. Eu não ter mandato não me desqualifica para ser presidente da República, muito pelo contrário. Eu posso até pegar os exemplos contrários. Jânio Quadros, por exemplo, foi presidente da República, ele foi vereador, deputado, prefeito, governador, entra na presidência da República, nem fica um pouquinho, já renuncia com uma loucura. Dilma Rousseff passou por todas as posições dentro da máquina pública. Mesma coisa, tomou impeachment. Fernando Collor, governador das Alagoas, também caiu. Então, o que esses três têm em comum é que eles eram líderes muito ruins, líderes fracos. Eu sou uma liderança firme, eu tô há 12 anos nisso, eu fundei o Movimento Brasil Livre, lideramos o impeachment da Dilma Rousseff, derrubamos ela, depois fizemos toda a pressão para que a Operação Lava Jato funcionasse. Quando o governo Bolsonaro errou, ao contrário de todo o resto da direita, nós fomos para cima do governo Bolsonaro. Ou seja, se a liderança política tá cometendo um crime ou tá agindo de maneira errada, a gente bate, não importa a linha política, que é isso que uma pessoa decente tem que fazer. E isso nos qualificou para ser reconhecido por uma parte importante da população como lideranças desse bloco, que é um bloco do nem Lula nem Bolsonaro, no nosso próprio campo político, e com base nisso criamos um partido, que é o Partido Missão, tô aqui com a camiseta dele aqui, e agora o nosso grupo decidiu que eu sou o pré-candidato, então assim eu serei, vou representar as nossas ideias para tornar o Brasil um lugar livre. Aliás, falando em missão, o presidente Bolsonaro não conseguiu criar um partido, vocês conseguiram, e para quem não conhece o trabalho do Renan, da turma do MBL, liderando o impeachment da presidente Dilma, de 2013 para cá, vocês conseguiram. Qual foi o segredo, hein, para conseguir? Não é fácil, né? Assinatura, a quantidade de assinaturas que é exigido é bastante complicado, né? Não. Quando o Bolsonaro tentou, ele era presidente da República, ele tinha, vamos colocar aqui, dinheiro infinito, escritório de advocacia trabalhando para ele, e tinha um apoio popular. E ele tinha mais apoio popular do que nós tínhamos quando nós montamos o nosso. Então, qual foi o segredo? Inteligência e capacidade de trabalho. Quando você tem inteligência e trabalha muito, você consegue derrubar as grandes dificuldades. O Bolsonaro tinha um plano errado quando ele montou o partido dele. Ele perdeu 80% das assinaturas porque ele não sabia como preencher o time dele. Então eles fizeram tudo errado, nós colocamos muita tecnologia no processo, nossa militância tinha muita energia, e aí a gente bateu todos os recordes. Foi o partido que obteve o maior número de assinaturas validadas, com a menor perda, o único a obter todas as assinaturas em todos os estados da federação, não só nos 9 que a lei exige. E aí, com base nisso, a gente ficou qualificado, tanto que quando foi passar no TSE, que tem um julgamento do partido, sim, a gente ganhou de 7-0 no TSE. Foi uma avalanche. E isso já é uma vitória, né? Grande. Conseguiram um partido onde há uma burocracia, vários óbices para você conseguir. E não ficar na mão desses caras de partido, tudo no escândalo do Banco Master. E aí, Renan, desculpa te interromper, mas como não caminhar para esse rumo de centrão, de esquerda, direita? Vocês realizaram um sonho de criar essa legenda, e como lá na frente vocês acabarem não se perdendo, porque ninguém aguenta mais esse radicalismo de um lado do outro, é frase até de efeito, todo dia a gente tá comentando isso. As pessoas não aguentam mais isso. Como missão, o que vai ser feito para não acabar sendo lançado ou indo ao caminho, ao encontro desses partidos também? Vamos lá, então a pergunta é boa porque como não, ir no caminho da corrupção, e 2, não cair naquele discurso fácil da direita ou da esquerda. Não cair no caminho da corrupção, você tem que ter lideranças que se autofiscalizem o tempo todo. Ou seja, o nosso grupo vai ser completamente intolerante com qualquer prática que soe minimamente estranha do ponto de vista financeiro. Uma pessoa que está na política, a gente já sabe quanto ganha um político, a gente sabe quanto ganha um assessor. Se um modo de vida dessa pessoa estiver incompatível com os ganhos dela, essa pessoa será expulsa do partido e será denunciada por nós. E nós já fizemos isso. Elegemos vereadores antes do partido estar pronto, agora na eleição de 24. Em 25 vimos uma mudança no padrão de vida de um deles, lá em Salvador. Nós mandamos ele para fora, denunciamos. Fomos muito claros nisso. Então a gente tem que manter essa eterna vigilância e entender também que a política não é um meio para você ganhar dinheiro. A sua glória na política vem em você conquistar um futuro melhor e entender que você vai botar seu nome na história se fizer isso. Conquistar um futuro melhor pro seu país. Eu quero minha vaidade não é ficar com o Vorcaro lá do Banco Master participando daquelas festas indecorosas com prostitutas e outros políticos e ministros do STF. Não, eu quero que as pessoas leiam sobre mim nos livros de história. Essa é a minha vaidade, por ter feito o Brasil um país melhor. E a segunda parte eu acho que uma parte desses partidos políticos que caem nesses radicalismos, eles são só oportunistas.
Hoje virou moda você ser radical. Você ficar fazendo polêmica pela polêmica. E nós temos uma linha que é muito simples, que o Estatuto do Partido obriga. Nós temos um livro de propostas nosso, que é o livro amarelo, que ele vai se renovando ano a ano. Com um livro de propostas, que tem as propostas que mudam o Brasil, que tornam o Brasil um lugar funcional, você vai ter que seguir aquilo e não só ficar, não, eu sou de esquerda porque eu defendo tal coisa, não, porque eu sou de direita, que é aquele discurso raso. Se não defender as nossas propostas, tá na rua, tá fora, o partido vai te chutar. E se quiser discutir elas, aí você tem um campo dentro do partido para você discutir as ideias. É bem simples, é bem tranquilo, só que é bem vinculante. Se correr fora da linha, tá fora. Se cochilar, e diga-se de passagem, uma observação, o que o Renan presidenciável tá falando, o caso, acho que o de vereador lá de Salvador, né, Renan? Sim. Que foi retirado do grupo em decorrência de suspeita. É claro que vale tem que esperar a justiça ter uma decisão, apurar tudo isso, mas esse indício de suspeita, o partido, e o Renan é o presidente, optou por fazer isso, afastá-lo, para ser coerente com esse discurso que ele está trazendo agora. E tem pergunta aqui do João Renan sobre a escala 5x2. Tá votando lá, passou na Câmara, tá no Senado, me parece que não vai ser votado esse ano. E ano que vem, em havendo êxito na tua trajetória na busca pela presidência da República, defende, critica, tem um outro modelo melhor para o trabalhador brasileiro? Tem outro modelo melhor. O trabalhador brasileiro tem que receber por hora de trabalho, como acontece nas melhores experiências que tem no mundo. No mundo, se for nos Estados Unidos, um posto de gasolina, ele está contratando você, ele avisa quanto ele paga por hora. Ele avisa cada cargo, cada posição, quanto a pessoa trabalha por hora. E aí você consegue fazer seus contratos de trabalho. Existe sindicato, existe negociação coletiva, existe possibilidade de, eu quero fechar um contrato de 6 meses para trabalhar com essa empresa. Isso funciona nos Estados Unidos, como funciona em outras nações em desenvolvimento. O modelo nosso, a tal da CLT que a gente tem aqui, é um modelo muito antigo, dos anos 40. Não previa que havia internet, não previa que existe contrato intermitente, não previa nada. Aquela época era uma época que você tinha umas fábricas no máximo e umas fazendas. Hoje, a legislação tem que se adequar a isso. E quando eu falo para as pessoas, olha, mas Renan, mas se acabar com a escala 6x1 vai dar tudo certo. Não vai. O projeto que o PT botou é um projeto que é muito simples. Ele avisa assim, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Não dá para isso acontecer. O Brasil, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, estão tendo que trabalhar mais tempo para poder pagar as contas, porque os produtos e serviços estão ficando mais caros. O governo está cobrando mais impostos. A conta não fecha. Se o governo está gastando mais e te cobrando mais imposto, significa que os seus produtos que você consome vão ficar mais caros. Para poder comprar os seus produtos, você vai ter que trabalhar mais, não trabalhar menos. Então estão mentindo para vocês. E eu fico revoltado, porque tem um monte de gente que foi enganada pelo governo. E o que eu fico mais revoltado ainda, como é que votou a direita? Votou junto com o PT. Lá na Câmara dos Deputados, podem cobrar os deputados de vocês aí do PL, os patriotas que ficam se enrolando na bandeira do Brasil, pode cobrar também a turma do PSD, que hoje é o partido do atual governador aqui, votou tudo com o PT. E assim, votou contra o agricultor, votou contra o dono do restaurante, dono da lojinha, e no final contra o trabalhador que foi enganado. E o trabalhador sempre termina sendo enganado pelo governo federal, mas essa direita fraca que tá aí, vota sempre com o PT na hora que a porca torce o rabo. Significa que a esquerda e a direita é a mesma coisa no Brasil? Exato. É o que você falou, eles gostam de brigar na polêmica. Ai, o travesti, meu Deus, não, olha, o travesti na escola. Aí eles ficam brigando. Aí vem uma pauta que interfere na vida das pessoas, aí eles votam junto. Eu gostaria de entender melhor a tua fala sobre terras raras. A gente tem um local aqui em Minasul, no norte do nosso estado, que tem uma riqueza muito grande, você deve conhecer muito bem Minasul, e aí a discussão está entre China e Estados Unidos tem interesse, China também. Qual é a posição tua como presidente do partido e claro, ganhando a eleição para presidente da República, vai caminhar com os americanos, com a China, ou tem outro modelo para a produção desses itens tão importantes que é o novo petróleo, o novo ouro? Muita gente tem falado isso. Olha, grande pergunta, isso eleva muito o nível da nossa discussão, porque essa é uma pergunta que vai definir o futuro do Brasil, tá? Primeira coisa que eu queria comentar, isso pra você ver como é bom ser um pré-candidato que tem proposta. Isso tá no meu livro de propostas, então eu só vou repetir o que tá no meu livro, que foi o que o nosso time de especialistas discutiu, e o que eu discuti, inclusive, com os norte-americanos, quando eu estive agora na Casa Branca no começo do ano, e o que eu discuti com embaixadores de várias nações agora, coisa de um mês atrás. Vamos lá, ponto número 1. O mundo vai depender das terras raras para a nova industrialização que a gente vai ter. Ponto número 2, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras, a primeira é a China. Ponto número 3, a China produz e processa 90% das terras raras do mundo hoje. Ou seja, o mundo inteiro está dependendo da China. E se o mundo não quiser depender da China, o mundo vai ter que depender do Brasil.
O Brasil tem 2 caminhos. Ou ele faz como ele sempre faz, que é pegar essa matéria-prima bruta que está debaixo da terra e vende, os gringos extraem e levam para fora, que é o que está acontecendo. E não só com terra rara. Eu fui ontem na fábrica, aqui quem é de Goiás sabe, da empresa anglo-britânica, anglo-americana, desculpa, que extrai níquel, depois de Niquelândia. Eles só extraem o níquel e mandam o níquel embora. A gente não tá processando níquel, não estamos fazendo bateria de níquel, não estamos fazendo nada aqui em Goiás. Tá só mandando esse material embora. E essa empresa foi vendida para os chineses, pouca gente comentou, e só não está na mão dos chineses hoje, porque a venda foi barrada pela União Europeia. Olha só a loucura. Então, eles lá fora se preocupando mais do que nós mesmos com essas questões, porque isso é estratégico para eles lá. Então, como nós vamos fazer? Nós temos que ter um governo que vai entender a nova posição geopolítica do Brasil. Essa nova posição geopolítica significa que o Brasil vai ser fornecedor de componentes e materiais processados ligados às terras raras para Taiwan, Japão, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e, porventura, também a China. Já que essas nações que eu citei aqui dependem das terras raras, eles vão fazer extração e processamento com transferência de tecnologia para o Brasil, instalação de fábricas de baterias, que boa parte desses materiais são utilizados para baterias. Aqui em Goiás vocês têm disprósio, vocês têm neodímio, que são componentes que viram, vamos dizer, elementos para essas baterias especiais, mas tem componentes óticos e dos mais diversos. Isso será produzido aqui e o Brasil tem que fazer a lição de casa. Fazer investimento em pesquisa para processamento, fazer o investimento em infraestrutura, diminuir a carga tributária, diminuir os juros que nós temos, ou seja, controlando as contas públicas. E aí nós vamos poder produzir todos esses elementos de maneira competitiva e concorrer mundialmente com a China. Eu falo para todo mundo aqui de Goiás. Se o Brasil for capaz de concorrer com a China nisso, nos próximos 40 anos, Goiás vai se tornar um Texas. Vai se tornar um lugar muito, muito rico. Vocês vão ter uma industrialização de altíssima complexidade aqui, empregos de altíssima complexidade. Só que não pode ter postura de puxa-saco ou de vassalo. Seja o Lula que puxa saco da China, seja a família Bolsonaro que puxa o saco do Trump. Tá certo. Foi falado e explicado, portanto, como fará com as nossas terras raras. E o Renan Santos, presidenciável, conhece mesmo, hein? Tá afiado aqui com o Estado, citou Niquelândia, um pouquinho de Niquelândia. Enfim, tá conhecendo, tá viajando mesmo o Brasil, conhecendo o nosso país, que é exigido pela população para quem quer ocupar um cargo de presidente da República. Falamos sobre escala 6x1 e sobre uma pergunta aqui do ouvinte, não deixou o nome, mas tá aqui no YouTube. Cadê o José Luiz? Não. Tá aqui no YouTube a pergunta sobre a descriminalização das drogas. Renan, qual é a opinião sobre, por exemplo, a maconha? Qual é a tua opinião sobre esse assunto que de quando em vez aparece sobretudo na época de eleição? Muitos países fizeram uma política de descriminalização, isso tem resultados bons em alguns países e ruins em outros. Nos Estados Unidos eles fizeram por estado e isso funcionou, né? Os estados diminuíram muito os cartéis e o tráfico. Minha questão toda com isso nós não estamos no momento de discutir isso porque os cartéis, as nossas facções, elas estão multibilionárias. Falam de um faturamento anual na coisa dos 150 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E isso se dá não só com a droga que é consumida no Brasil. Isso é só um pedaço pequeno. Eles vivem essas facções da exportação da droga para outros lugares do mundo. Droga que sai, por exemplo, da Bolívia e do Paraguai, cruzam o Brasil e são exportados pelo Porto do Paranaguá, Porto de Santos. Então, isto eu preciso romper de qualquer maneira antes que a gente possa discutir daqui 10 ou 15 anos, eventualmente uma droga ser descriminalizada em algum lugar. Coisa que eu pessoalmente não acho que funcionaria no Brasil, por razões de educação. Igual quando a gente fala, por exemplo, sobre jogo do tigrinho e cassino online. Na Inglaterra funciona, mas os ingleses estão numa outra posição de escolaridade. Aqui no Brasil está viciando e está matando as pessoas. Então nós não estamos nessa posição ainda de esclarecimento parte da população para você ter essa discussão, a meu ver. Hoje nós temos que agora destruir as facções criminosas. E infelizmente, esse tipo de debate que acontece no primeiro mundo não está disponível porque nós somos hoje um país muito pobre, muito violento no terceiro mundo. Agora a gente tem que passar a rapa nas facções. Tá certo. 8h54. Sobre os candidatos do Missão aqui em Goiás, como é que vai ser, serão essas eleições? Candidatos a governo, vocês não terão, para deputados, estadual, federal, Senado, apoia quem para o governo? Como que está essa situação aqui em Goiás? Nós estamos construindo as chapas estadual e federal, focando, especialmente na federal, num projeto eleitoral que me tem como presidente da República e eu preciso fazer bancada em Goiás. Então, o povo de Goiás vai ter bons candidatos à disposição. Nós temos já um trabalho de muitos anos aqui. E a ideia nossa é sair com uma bancadinha, tanto estadual quanto federal. Hoje nós não temos uma pessoa que já está madura a ponto de ser um pré-candidato ao governo. E nós estamos optando de maneira clara em todos os estados. Onde não há uma pessoa que está pronta para essa posição, nós não lançamos.
Lançar por lançar é simplesmente desvalorizar o partido e desrespeitar o eleitor. Então, onde a gente lançou, ok, essa pessoa tá madura, tá pronta e vai ter um projeto. Onde ainda não é isso, não lançamos. Mas pode apoiar alguém quando não tiver candidato, né? Eu acho que na reta final, sim. Mas hoje, e dependendo também se esse alguém, como ele vai se posicionar na minha eleição presidencial. Claro. Para o Senado não terá aqui em Goiás, só para estadual e para federal. Um outro ponto também importante a gente destacar, Renan, qual é a tua relação hoje com o ex-governador Ronaldo Caiado? E eu faço essa pergunta, até você pode emendar com uma possibilidade de apoio, de receber apoio do Ciro Gomes, ministro, governador, está disputando a cadeira do executivo lá no Ceará. Teve nesse fim de semana uma conversa de que ele poderia te apoiar, ou até o próprio Ronaldo Caiado. Qual é a tua relação com o Caiado e como você avalia também receber esse apoio do Ciro? Caiado, eu tive uma experiência, conheci ele no impeachment da Dilma. Ele era, na época ele tinha acabado de sair da Câmara, foi pro Senado, e nós liderávamos as manifestações. No início, o Caiado era contra o impeachment da Dilma, tive algumas reuniões, e eu convenci ele a aderir ao impeachment da Dilma, na época. E depois ele trabalhou conosco, ele foi um bom aliado pra gente tocar o impeachment dela. Depois ele se tornou governador, ele não gostou da atuação do Bolsonaro na pandemia, ele se pronunciou à época contra, nós chegamos a apoiar ele publicamente no pronunciamento que ele fez contra o Bolsonaro, mas depois ele tomou umas porradas dos bolsonaristas, aí ele não mais falou. Nós continuamos batendo no bolsonarismo quando o bolsonarismo errava, diferente do Caiado. E hoje ele é pré-candidato a presidente. Acho que ele, no frigir dos ovos, não foi um governador ruim. Dentro da média brasileira, ele foi um governador bom. Acho que ele agrega ao debate, mas ele não é uma liderança forte, a ponto de ter que depender do Kassab para poder ser candidato a presidente. Veja, o partido dele, que é a União Brasil, não deixou ele ser candidato. Humilhou ele publicamente, achei muito feio o que eles fizeram com o Caiado. E agora ele depende de um partido que é aliado do PT, que é o PSD. Nós seguimos uma linha diferente, né? Nós criamos o nosso próprio caminho, nós somos líderes do nosso próprio grupo e do nosso próprio bloco. Podemos falar o que quisermos de Lula, de Bolsonaro, sem precisar ter medo de sofrer retaliações de lideranças partidárias A, B ou C. Mas acho que o Caiado agrega, não tem um problema nenhum, e eu espero que ele me apoie no momento certo. E sobre o Ciro Gomes, achei muito legal da parte dele. Achei muito bacana da parte do Ciro. Eu posso falar pra muita gente aqui, muita gente tem uma imagem do Ciro como, o Ciro chegou a apoiar o PT e tal. O Ciro é uma das lideranças políticas do Brasil mais inteligentes que existem. O Ciro, ele tem uma capacidade de discutir temas complexos no Brasil que raríssimos políticos têm. Ele tem um nível alto. E hoje ele está defendendo lá no Ceará o que eu defendo. Nós temos também um candidato a governador que concorre contra o Ciro, que está sendo muito duro no combate ao crime, porque o Ceará está mais tomado pelo Comando Vermelho do que o Rio de Janeiro. A situação lá tá pavorosa. Então eu fiquei feliz com a declaração dele, que só colocou no hall de possíveis, vamos dizer, presidenciáveis que ele apoiaria eu e o Ronaldo Caiado. E acho que quando ele comparar, ele vai escolher eu. Acho que nós temos propostas mais interessantes que as do Caiado, sim. Isso, está sendo candidato com a idade que o Caiado foi a primeira vez, né? Sim, essa coincidência. O Renan Santos, da minha idade também, do mesmo ano, inclusive, o senhor é de fevereiro, eu sou de julho. Então a gente tem essa diferença. Só que não tem esse cabelo branco, que o senhor já tem aí, barba branca também. É verdade. Renan, o senhor falou de facção, de violência. E aí, como resolver? Você tem lá no teu estado, São Paulo, o tal do PCC, no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, o Comando Vermelho. Isso está ganhando vários estados. No Nordeste, a região que eu nasci. Como resolver esse problema, hein? E os caras estão infiltrados em tudo que é lugar, Renan, em postos de combustível, empresas e por aí vai. Como enfrentar essa turma e não ser massacrado por eles? Outro dia, um delegado lá que foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, acabou metralhado à luz do dia no estado mais importante, mais rico do país. De maneira clara, hoje nós não reconhecemos que é uma guerra. O crime organizado acredita que existe uma guerra e ele trabalha como se fosse uma guerra. Hoje eles estão trabalhando inclusive com drones de guerra. Aliás, o Lula está financiando curso de drones nas favelas que tem um Comando Vermelho e agora eles estão usando os drones para jogar bomba e granada nas pessoas. É assustador. O que nós precisamos fazer, tá, é entender que é uma guerra e criar uma legislação de guerra. A legislação de guerra que a gente propõe é a inspirada no direito penal do inimigo, que vai tornar essas facções entes anômalos em que os membros das facções não dispõem dos direitos e prerrogativas que um cidadão normal dispõe. E 2, nós vamos utilizar um instrumento de guerra que a Constituição nos coloca, que chama Estado de Defesa. O Estado de Defesa pode ser usado em toda a nação, em todo o território brasileiro ou em territórios pontuais. Então, quando por exemplo, eu vou lá para o Ceará e coloco o Ceará inteiro em estado de defesa, eu passo a assumir como presidente da República a polícia do estado do Ceará e eu posso fazer operações imediatas
dentro das favelas, dentro das cidades que estão tomadas pelo Comando Vermelho, lá no Ceará. E eu posso, inclusive, entrar nos domicílios onde se escondem os membros das facções, onde eles escondem as armas deles, de modo a apreender tanto os bandidos quanto as armas e destruir as facções. Somar, então, essa nova legislação que eu passei do direito penal do inimigo com o estado de defesa, nós vamos fazer operações de guerra. E operações de guerra, estado a estado, até desmontar eles. A diferença, e a gente precisa reforçar aqui, o PCC tem um estilo, o Comando Vermelho é outro. O PCC, por exemplo, é mais silencioso, mas ele está em vários estados. Está inclusive aqui no Goiás. Eu vou, inclusive, visitar operações em que o PCC está presente. O PCC é uma organização que fatura mais dinheiro que o Comando Vermelho e é mais organizado. Para destruir o PCC eu tenho que brecar Porto de Santos, lá em São Paulo, tenho que brecar as fronteiras, eu tenho que brecar a lavagem de dinheiro pro posto de gasolina, brecar a lavagem de dinheiro, inclusive com institutos médicos. Teve um instituto médico aqui em Goiás que recebeu dinheiro do governo e no final eles faziam parte do sistema de lavagem de dinheiro do PCC. Isto é um outro estilo de operação que envolve inteligência e processos mais técnicos, mas também usando a mesma legislação. Com isso, e o Estado brasileiro entendendo que é guerra, nós temos 2 anos para destruir esses caras. E são 2 anos. É destruir completamente, terra arrasada, prender ou matar as lideranças deles e assim livrar o Brasil do crime. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.